queridos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Está aqui ao meu lado o pastor Renan. Nesse momento, gostaria de convidar você a fazer uma oração juntamente conosco para nós darmos início, né? Mais esse encontro aí, abordando o livro de Colossenses. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, pedindo a Deus que a Tua Palavra fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos leve ao pleno conhecimento, Pai, que glorifique o Teu nome, Pai, que as Escrituras, Pai, possam habitar ricamente nos nossos corações. Amém. Fortalece a cada vida, aqueles que nos assistem, a Deus, que possamos estar arraigados na Tua Palavra, Pai, e assim viver para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos fazer a leitura antes de... Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 29. A palavra diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e contemplo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecido a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Na semana passada nós falamos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Paulo, para combater as heresias que estavam se infiltrando na igreja, ele apresenta quem Cristo é, né? E aqui nós vamos dar continuidade. Passo agora para o Renan, para que o Renan possa falar um pouquinho a respeito do versículo 24, ao qual o apóstolo Paulo diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer à igreja em Colossenses, nesse ponto aqui, né? Bom, vamos lá. Graças e paz a todos. O que eu vejo aqui no verso 24 é o sofrimento do apóstolo Paulo, que ele está nos ensinando aquela igreja que recebeu a sua mensagem original, a sofrer, né? Isso parece uma grande loucura, parece algo assim muito paradoxal, estranho, né? Como assim ensinar alguém a sofrer? Então o apóstolo Paulo está falando que ele se alegra nos seus sofrimentos, ou melhor, nos seus sofrimentos, né? Que está dizendo nos meus sofrimentos por vós, que Paulo estava preso. Sim. Colossenses é uma carta conhecida como carta da prisão, porque o apóstolo Paulo escreve ali preso em Roma, como prisioneiro de César, mas também prisioneiro de Jesus Cristo. Então ele tinha em mente que esse sofrer era o completar as aflições de Cristo, não que Cristo agora está no céu e em espírito, de alguma forma ele iria sofrer, mas para ele era motivo de grande alegria completar esses sofrimentos, né? Porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos que não é o servo maior do que seu Senhor. Se a mim perseguiram e maltrataram, também vocês serão maltratados. Então ele está se alegrando com isso, né? Então a gente vê aqui uma alegria ultra circunstancial acima de todas as coisas, uma alegria na pessoa de Jesus Cristo e de alguém que aprendeu e sabe sofrer. E eu acho que, eu penso com muita convicção que nós, nos dias atuais, nós temos que aprender a sofrer, né? Porque não ignorando o sofrimento de ninguém, não ignorando as lutas que a gente passa, que as pessoas ao nosso redor podem vir a passar, mas o sofrer com Cristo, ele é muito maravilhoso, né? Tem um propósito, né? Tem um propósito. Então, propósito. sofrer com Cristo, porque Cristo está conosco, e sofrer também pela causa de Cristo, né? Que era no caso dele, né? Que Aqui é no ele caso fala dele. que o propósito do sofrimento dele era a igreja. Ele havia pregado em Roma Isso, aos exatamente. gentios, né? Uhum. E os judeus se levantaram contra a pessoa dele, né? E assim ele acabou sendo preso, né? Uhum. Então o sofrimento daquela prisão era em prol do reino, em prol da igreja, Isso, né? A qual exatamente. aqui ele fala que ele se alegra. Por que ele se alegra? Porque ele entendia que havia um propósito na prisão. Sim. Né? Na prisão, a história nos fala que ali ele pregou, né? Para
guarda pretoriana para todos ali, né? E ali Deus usou da vida dele, né? Tanto é que tem uma expressão em Filipenses, né? Os da casa de César vos saúdam. Né? As pessoas que pertenciam à guarda pretoriana, o pessoal ali que era os guardas de César, eles também ouviram do Evangelho. Então ele diz assim, completo no meu corpo. Então ele está sofrendo fisicamente, porque ele está preso. Também há uma pressão psicológica em relação a isso. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem sua mente cativa ao entendimento de Cristo. Sim. Então ele tem essa convicção de dizer de que isso eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Né? Então, em todo propósito de sofrimento, em todo sofrimento, há um propósito de Deus. Sim. Às vezes, alguns assim, teólogos da igreja chamaram de a mão invisível de Deus. Né? Alguns cristãos do passado desejavam sangrar como Jesus sangrou. Né? Por quê? Porque não tem mais a sua vida por preciosa. Né? Então, todo sofrimento tem um propósito. Esses dias eu estava assistindo o resgate daqueles mineiros lá no Chile, daqueles 33, lembra? Em 2010, se eu não me engano, né? E eu me lembro de um depoimento de uma esposa daqueles homens que estavam ali presos naquele lugar, que dizia assim: depois dessa situação, meu marido ficou mais humilde e eu espero que isso continue, né? Lógico que a gente não vê um sofrimento por amor a Cristo, não tem evangelho ali, não é uma situação de perseguição e tal, mas é uma situação difícil, uma situação muito difícil, de sofrimento, você ficar dentro de um buraco 33 dias, eu acho que foi até mais, se não me engano, 33 é o número de pessoas, né? Sim. Mas isso causou uma mudança em alguém. Gerou. Então, isso, gerou humildade, né? E ela testificou disso, né? Então, todo sofrimento ele tem um propósito. Mas eu vou dizer algo para você, quando o avião está em queda, todo mundo grita, ó, meu Deus, me ajuda, sim, Deus, sim, né? Sim. Nesse momento, claro que nós não sabemos em detalhes esse relato que você está citando, mas com certeza ali eles estavam clamando por Deus. Assim, com certeza, pedindo né? por ajuda, porque, né? À beira da morte, vendo a morte, né, face a face. Então é que eles mandaram Bíblias à semelhança daquele Novo Testamento que é distribuído, porque é o que cabia dentro daquela sonda para poder enviar quando não foi colocada aquela cápsula, né? Então era colocado coisas ali para ele, foi mandado Bíblia e tal. Mas o relato da mulher foi interessante. Me ouvi e falou, poxa, no sofrimento dessas pessoas, né? Então tudo tem um propósito. Sim. Lógico, às vezes a pessoa fica com sequela em relação a isso, trauma, de lugar fechado, alguma coisa assim, mas surte um efeito. Então quando nós olhamos para o nosso sofrimento através do prisma da glória de Deus, do que Deus pode manifestar, a gente consegue sofrer com Jesus e por Jesus de uma maneira alegre, que é como diz o texto, né? Sim, e aqui ele fala que é por causa da igreja. Pelo qual ele se tornou ministro, né? É interessante assim trazer para a nossa realidade que hoje se prega um evangelho sem sofrimento. Sim. Né? Completamente que você diferente, vem né? E vai parar de sofrer. Exatamente, né? E nós vemos que o sofrimento de Paulo era por causa da igreja, a qual ele tinha se tornado ministro. Eu acho interessante essa palavra porque nós olhamos alguém que está servindo, né? Não sendo servido, ele serve. E é bem diferente do que nós vemos na nossa atualidade, que as pessoas gostam de ser servida, né? Buscam isso, né? E ele fala assim no versículo 25, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Nós vemos aqui que Paulo, ele diz assim, né, que ele se tornou ministro segundo o chamado de Deus. Quando nós olhamos os apóstolos, os discípulos, nós vemos que Cristo vai até eles, né? Sim. Nós vemos que, assim, Cristo vai atrás dos pecadores, né? E não foi diferente na vida de Paulo, né? Não. Nós vemos que esse título de apóstolo não foi ele que se autotitulou, não. Exato. Agora sou apóstolo. É muito diferente do que acontece nos nossos dias, de pessoas que se titulam apóstolo com a mesma autoridade, né? E nós vemos que ali Cristo trabalhou com os discípulos, né? Capacitando, tanto entre eles for escrito o Novo Testamento, né? Algo que nós hoje estamos lendo, escrito pelo apóstolo Paulo, e assim é de uma extrema importância se atentar a essa questão, né? Ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Ou seja, Cristo foi até a pessoa de Paulo, né? No caminho de Damasco,
transformou a vida de Paulo, converteu aquele coração, um homem que era perseguidor da igreja, se tornou proclamador do evangelho, para proclamar o evangelho verdadeiro e genuíno. Aqui ele fala, né, a fim de tornar plenamente conhecido a palavra de Deus. Nós vemos que Paulo, ele tinha um alvo no seu ministério, que era proclamar o evangelho de Deus, e não proclamar o evangelho de qualquer maneira, mas proclamar o verdadeiro evangelho. Exato. Tanto que o propósito dessa carta é o quê? Combater as heresias que estavam se infiltrando. Tanto é que ele tem uma credencial dada por Deus, né? Eu me tornei ministro segundo o chamado de Deus. Sim. Para tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, né? E aqui, assim, se podemos dar uma palavra dirigida a ministros, a obreiros, eu cresci ouvindo, não se mate pela igreja, porque Jesus já fez isso por ela, não morra pela igreja. Lógico, ninguém pode ser tolo no trabalho, né? Mas você vê a diferença da mentalidade de um servo. Né? Eu estou aqui por quê? Porque eu me tornei ministro, eu sofro por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, o sofrer pela obra de Deus também é obra de Deus. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja. Né? Então, ele não tá, então eu ouvia isso e falava, poxa, mas eu não consigo entender como lidar com o chamado e ao mesmo tempo parece que esse chamado é uma obrigação, um fardo insuportável. E o interessante é que ele está falando que ele ama a igreja de pessoas que ele não conhecia. Não conhecia, né? Então, nós vemos assim que é o papel da igreja atual, de orar por missionários, orar pelos irmãos que têm proclamado o evangelho verdadeiro em todos os cantos do mundo, né? Nós olhamos e vê esse amor. O que me traz muita estranheza de pessoas que dizem amar a Cristo e rejeitar a igreja, não amar a igreja, né? E ele continua falando, né, no versículo 26, né? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Isso é assim de uma, não posso dizer assim, é maravilhoso olhar para essa passagem, porque quando nós ouvimos falar que Cristo ele está presente em toda a palavra, nós vemos aqui Paulo dizendo o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Aqui Paulo ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Poderia falar um pouquinho a respeito disso, Renan? Sim. Bom, primeiro ele está falando aqui de que é chocante, uma verdade muito forte, mas que nem todos os homens tiveram acesso ao conhecimento da verdade para a salvação. Né? E isso aqui para a igreja, que é chamado para os seus santos, é um privilégio muito maravilhoso. Né? Então a gente não imagina quantas pessoas Deus deixou eles na ignorância, não manifestando a eles a salvação. E volto a dizer, eu sei que isso é muito forte da gente falar, mas é uma verdade. E Deus assim direcionar o seu amor para o seu povo eleito. Então esse mistério que agora foi revelado, ele esteve oculto. Sim. E quando Jesus fala daquilo que é oculto dos sábios e entendidos e é revelado aos pequeninos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se ele estivesse replicando as palavras de Jesus. Né? Porque esse mistério esteve oculto durante séculos e gerações. Muitas pessoas não conheceram a Deus. Conheceram que poderia haver um Criador pela natureza tal, e tudo mais, mas não o conheceram na sua totalidade e não foram alcançados pela graça salvífica de Deus. E hoje nós olhamos para a Bíblia completa, nós vemos no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, aparições de Jesus Cristo, né? Exatamente. E Cristo sempre presente, né? Sempre presente na história, sempre presente ali. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala no Novo Testamento, quando ele diz assim, que Abraão viu o meu dia e se alegrou, né? Isso é maravilhoso. Isso é... Então, e aí, através disso, o mistério já estava sendo revelado, porque todos os que são da fé são filhos de Abraão, que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Gálatas. Mas esse mistério que esteve oculto e agora foi manifesto aos seus santos, ele diz, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Então, eu penso que é importante a gente atentar assim, com muito afinco, né? Como o evangelho da graça de Deus, como ele é rico, como ele é suficiente, como ele é poderoso, ele não precisa de adendos, né? Então é uma afronta, é uma blasfêmia quando você vem
mostrando o evangelho para alguém em nome de riquezas, de parar de sofrer, né? E não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que esse mistério foi revelado aos seus santos. Então, aqui o que? Uma propriedade. Sim. Assim como Deus fez com o povo de Israel, olha, vocês são o meu povo, eu os tirei da terra do Egito, é a mesma coisa que ele faz com a sua igreja. Vocês são o meu povo. E essa promessa, que é dita para Israel, ela se cumpre na nova aliança, como você estava dizendo, como a carta aos Hebreus e Jeremias, escreverei as suas leis nos seus corações, né? Sim, exatamente. E ele diz assim, né, no versículo 27, é quem Deus entre os gentios, né? Gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, Cristo era uma sombra que foi nos revelado, né, aos gentios, que inclui nós, né? E ele fala assim no versículo 28, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando observo e vejo assim o apóstolo Paulo falando à igreja em Colossenses, eu vejo que a sua carta é uma carta cristocêntrica. Sim. Nós vemos aqui no versículo 28, ele falando assim, anunciando, aconselhando, ensinando, né, com toda a sabedoria, né, o homem, para apresentar esse homem perfeito, né, perfeito em Cristo, né? Ou seja, né, assim, a todo instante, por meio da palavra, Deus, né, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, tem trabalhado no nosso coração, tem nos moldado, né, como a palavra diz no Antigo Testamento, né, como o oleiro molda o vaso, né, e o vaso por si só ele se desfaz, mas ali está o oleiro, né, refazendo, né, com sua própria mão, mexendo, tocando, e nós olhamos para a nossa história, né, nós vemos que, igual você falou, Deus ele usa do sofrimento, usa de doença, usa de diversos tipos de situações para trabalhar o nosso coração, para mudar o nosso coração, né? Tem uma passagem que eu gosto bastante, não me recordo agora, né? Mas a palavra diz que nada pode se comparar às tribulações do tempo presente, né? Com aquilo que há de ser revelado, né? E isso é maravilhoso, isso nos dá esperança, e a esperança que o apóstolo Paulo ele chega a falar, né? Para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Né? A nossa esperança ela deve estar na pessoa de Cristo, né? Nós vemos que a igreja ela estava sofrendo e Paulo ele apresenta quem? A pessoa de Jesus Cristo, quem de fato ele é, né? Só voltando um pouquinho no verso 27, né? Quando ele fala assim deste mistério, já que entre os colossos, na cidade de Colossos havia essa questão do mistério, né? De que o homem precisava de um conhecimento especial para chegar até Deus. O apóstolo Paulo estava mostrando assim, vou mostrar para vocês qual é o verdadeiro mistério, né? Não é essas crendices tolas, não é esses ensinamentos falsos. O verdadeiro mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Então a gente tem dois pontos aqui, Cristo em vós, ou Cristo em nós, as versões mais atualizadas diz Cristo em vocês, a esperança da glória, né? E essa glória é a manifestação da glória de Deus. Que aí no texto que você disse aí, as aflições do tempo presente, é Romanos 8, né? Romanos 8, 18 vai falar que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Porque toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que Deus em sua glória restaure todas as coisas. Mas o grande mistério e a grande riqueza é Cristo. Sim. Cristo em vós. Então, quando a igreja entende isso, se apropria disso, de Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória, eu penso que o viver diário, no trabalho, na família, em muitas outras situações do nosso cotidiano, ele muda de modo radical. Sim. Porque Cristo está em nós, né? Então, e o estar unido a Cristo, pertencer a Cristo, é algo muito maravilhoso. Por isso que eu digo, é um privilégio, é um privilégio maravilhoso. Então, a Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com toda a sabedoria que está em Cristo, né? Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Podemos observar aqui que o Evangelho é a lente para tudo. Exato. Né? Para tudo, né? Para tudo. Para anunciar, para aconselhar, para ensinar. Ali, nós devemos usar essa lente do Evangelho para a nossa vida. Uhum. Né?
Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos usar a lente do Evangelho, né? Como tomar decisões no nosso trabalho, na nossa família, como pai, como marido, né? As mulheres como esposa, né? Nós relacionado à liderança, né? Como nós lidamos, como nós agimos, né? Nós vemos que, como você citou, quando Cristo ele habita em nós, quando a palavra de Cristo habita e caminha em nós, nós somos moldados, transformados, nós somos direcionados, né? Exatamente. Semana passada eu comentava com a minha filha que nós somos como peixes, né? O peixe, né? Ele vivo, ele é contra a correnteza, né? Uhum. Ele é contra a correnteza, né? E nós precisamos viver dessa maneira, contra a cultura que hoje está sendo implantada, uma cultura pecaminosa. Nós somos contra tudo aquilo que o mundo faz. Ao contrário de um peixe morto, que ele é conduzido, né, Uhum. conforme a água, né? E quando eu vejo falar sobre Cristo em nós, Cristo tem nos dado a vida por meio da cruz, né? Uhum. Nós éramos como cadáveres, né? Nós não tínhamos a escolha de fazer algo bom, né? Nós só conseguimos fazer algo bom pela graça, né? Cristo, o Espírito Santo nos convencendo do pecado, nos direcionando, né? E o ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. Uhum. É a palavra que nos manipula, é a palavra que nos direciona, né? E eu comentava isso com a minha filha relacionado a esse ponto, né? Que quando a palavra de Cristo habita em nós de maneira assim natural, nós vivemos contra tudo aquilo que o mundo prega. Somos como peixes vivos. Nadamos contra a correnteza, né? Diferente daqueles que não vivem para Cristo, são mortos em quem? Em seus pecados. E são levados pela correnteza. São levados pela correnteza, né? Vai aonde a água levar, né? E é interessante assim que o peixe ele vai contra para a preservação da espécie, né? Quando ele vai, esqueci o nome do fenômeno agora lá que a piracema, né? Mas ele está na água. Sim. Né? Então nós estamos aqui neste mundo ainda. Em determinados momentos somos contra, mas em determinados momentos nós estamos ali no meio dessa cultura pecaminosa. E para usar um outro exemplo, você vê a garça, né? A garça sempre está nos lugares de lodo, na beira dos rios. Sim. Mas ela sempre está branquinha. Sempre. E ela anda, você não vê ela. O jeito que ela anda, ela trazer sujeira para si. Ela não se contamina. Ela não se contamina. Então ela está andando ali, mas ela não se suja. Ela não vai sujar os pés porque não tem como, né? Mas ela sempre vai manter-se branca. Você vai olhar, nossa, que bonito, como que pode, né? Ela não se deixa sujar pelo lodo que ela está. Isso. Ou seja, nós cristãos, nós não podemos ser influenciados por aquilo que o mundo, né, ensina, por aquilo que o mundo a cada dia que passa tem piorado, né? Nós somos chamados a fazer a diferença, não ser influenciado, mas influenciar como o sal faz, né? E é que tá, né? A gente não precisa de regras externas, como no caso do fariseu, né? Sim. Pregou no domingo, que eles acrescentavam lá 613 mandamentos, além da lei de Moisés. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, faz assim, faz assado. Mas o interessante é, quando a pessoa experimenta de Jesus, ele automaticamente vai ter uma mudança na vida. Mas só que essa mudança, como ela vem? Quando ele é anunciado, Sim. quando por ele somos aconselhados, que isso se dá nos relacionamentos, através de pessoas cheias da palavra, e somos ensinados com toda a sabedoria, né? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, foi o que eu disse alguns dias atrás aí, né? O discipulado de Jesus é muito, muito simples, né? Ser perfeito, Não. como o vosso Pai no céu está perfeito. Como é perfeito, né? Mateus 5,48. Então, Jesus exige uma perfeição dos seus discípulos. Não é impecabilidade. Diferente disso, né? Como se dá essa perfeição? Na nossa união com Ele, Sim. no amor uns com os outros, mas não é ser uma pessoa impecável. Que a impecabilidade pertence a quem? Somente ao Senhor Jesus. Sim. Né? Todo homem perfeito em Cristo. Então, como você se torna alguém perfeito em Cristo? Né? Através do amor e da sua perfeição unida, fundida como um metal em nós.
né? E tudo isso é em torno da palavra, né? Em torno da Em palavra. torno da palavra, né? torno E da quando palavra. fala assim que apresentar todo homem perfeito, fala apresentar todo homem perfeito Em Em Cristo. Cristo. Em Cristo. Né? Em Cristo. Em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós somos santos, né? Por causa de Cristo, né? Interessante que não tem o mérito do homem, Não, né? não. Como você lembrou da questão do fariseu, né? Do publicano, né? Daí ele fala assim no versículo 29. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia. Olha que interessante. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia. Ele poderia muito bem, né? Dizer, né? Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a minha eficácia. Não. Nós vemos que aqui em nenhum momento ele traz para si, Não. né? Vanglória, não. Ele fala assim que atua poderosamente em mim, né? Ele atribui, ou seja, para a pessoa de Cristo, que atua poderosamente Que atua nele, poderosamente né? nele. Ele sabe que tudo que aconteceu na vida dele, né, foi por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, né? Ou seja, os momentos que Deus ali usou ele, era Cristo que estava ali juntamente com ele. E é interessante uma coisa, que assim, principalmente nós reformados, a gente tem sempre uma, não vou dizer mania, não é uma mania, né? Mas a gente sempre tem um enfoque de dizer que tudo é pela graça, e de fato é mesmo, Sim. que nós não precisamos fazer nada, e de fato não precisamos fazer nada, porque Cristo já fez por nós, né? Só que quando isso cai num coração doente, aí a pessoa fala assim, bom, é tudo pela graça mesmo, então eu não vou produzir nenhum esforço para que eu possa crescer. Ele exclui a responsabilidade Ele dele. exclui a sua responsabilidade. Responsabilidade. Então, vamos colocar assim, quando a gente olha para a história da igreja, uma pessoa que eu admiro muito, John Owen, né, que grande puritano do século XVII, XVIII, eu sempre confundo essas datas, mas enfim, ele sempre batia muito nessa tecla da diligência do cristão em buscar o crescimento, em buscar conhecer a Cristo. Né? E isso, como você disse, não exclui a nossa responsabilidade, porque o texto diz, para isso eu trabalho. Sim. Lutando de acordo com a sua eficácia, que atua em mim poderosamente. Então isso não exclui o cristão de levantar e ter um momento de oração, de ler a palavra, de lutar contra o seu pecado. Né? Porque às vezes, como eu disse, como nós temos um enfoque muito pela graça, a gente precisa entender que pela graça e tudo que Cristo fez não exclui, não preciso fazer nenhum esforço, não preciso Não, trabalhar. é uma luta contra o seu coração. Uma luta contra o seu coração, Seu diariamente. coração, diariamente. Exatamente. Assim como lutamos para acordar cedo para ir trabalhar, como lutamos com um chefe que não é agradável, com um salário baixo, como lutamos com muitas coisas. Quando chega na questão cristianismo, que não dá para separar a vida cristã e vida de trabalho, né? Mas quando chega na questão cristianismo, é muito difícil, não dá, não consigo. Ou então é aquela pessoa que deu como um cavalo, né? Um galope e se cansou e agora não experimenta nem da graça e também não se desvia, não desfruta nem do mundo, por assim dizer. Não desfruta nem de uma coisa nem de outra. Né? Então, se Cristo está em nós, se Ele é nos anunciado e somos aconselhados e ensinados com toda a sabedoria para sermos apresentados como um homem perfeito em Cristo, nós precisamos trabalhar, e trabalhar duro. E trabalhar duro é trabalhar de maneira diligente, né? Confiando na graça de Deus. Sim, não é confiar nos seus próprios esforços. O problema é que as pessoas elas distorcem a graça, né? Distorcem a graça. Distorcem a graça. Distorcem a graça. Que, como você citou, o próprio Paulo, né? Assim, inúmeras vezes falou a respeito da graça, explicou que a graça e que ele está falando, né? Da sua responsabilidade. Uhum. Né? Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, né? Ou seja, nós vemos aqui que o centro de tudo é a Cristo, né? A palavra, Sim. né? É trabalho e luta, né? É trabalho e luta. Ele não exclui a responsabilidade dele de proclamar o Evangelho. Não, de jeito Tanto nenhum. que ele está numa prisão e ele continua exercendo o seu ministério. Trabalhando e continua lutando. Porque ele, como você disse, tem a luta com o próprio coração, né? Às vezes a gente acorda, está bem, quando passa 5 minutos, está no trabalho, uma situação acontece e seu coração está querendo esganar o chefe. Né? Vamos colocar exemplos do dia a dia assim. Que e aí, o que vamos fazer? Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, é desse jeito. O que a gente tem? A gente tem que lutar. Mas lutar com que objetivo? Com uma mente transformada por Cristo e
com a eficácia da graça de Deus que atua poderosamente em mim. Agora veja bem, o apóstolo Paulo não tinha todos os motivos para falar assim, poxa vida, lá eu batalhei pelo Evangelho. Mais do que todos. Mais do que todos, mais do que tudo que todos. E eu estou aqui preso, esse é meu fim, é isso que eu mereço? Né? Como hoje eu vi um depoimento de uma atriz famosa aí que diz que agora odeia a religião e quer viver Jesus fora da religião, nunca consegui entender essas coisas, né? Enfim. É porque eu doei tantos milhões para a igreja, mas esse é o fundamento? Quer dizer, ela está criticando o fariseu e está sendo uma. Sim. Né? Vemos que a raiz disso é a meritocracia, né? Eu fiz, então, eu mereço, eu preciso, então, né? Mas ela está também, criticando religiosos, fariseus, mas ela está agindo igual a uma. É, porque eu fiz tal coisa, por obras. Não entendeu nada, absolutamente nada da graça de Deus. Né? E eu fiquei olhando assim e falei, não entendeu nada. Infelizmente não. Infelizmente não conseguiu entender o que é a graça de Deus. Se de repente no lugar onde estava não estava bom, vai para outro lugar. Né? O apóstolo Paulo poderia muito falar, poxa, eu trabalho com as minhas mãos, eu faço tendas, eu dou tudo que eu tenho. Esse negócio de evangelho deixa para lá, não dá futuro para ninguém. Né? Sim. E agora eu estou preso aqui, é só apelar para o cidadão, para o César, para os romanos aqui, acaba com esse negócio. Não, a minha vida está sendo entregue. É muito diferente aqueles que experimentaram Cristo, têm a esperança da glória. Por quê? Porque a graça atua nele poderosamente. Sim. Né? Então a gente entende aqui que esse atuar poderoso da eficácia da graça de Deus, ele está disponível a todos nós. Né? Então, quando a gente enxerga o nosso pecado, que é grande e às vezes uma barreira intransponível, a graça é muito maior. A graça tem o poder de destruir os aguilhões da morte, do pecado. Aonde abundou, né, o pecado, onde superabundou a graça. Então, né? onde enche uma medida, tem medida recalcada, sacudida de graça de Deus. Né? Para que o cristão ele possa trabalhar, lutar de acordo. Porque se ele não lutar de acordo, ele vai ser uma luta em vão, vai ser uma guerra perdida. Sim. Quantas pessoas vão deixar de fazer tal coisa? E não conseguem mais. Por quê? Porque são dominados. Sim. Então, de quem nós somos dominados, nós somos escravos. Exato. Se somos dominados por Cristo, somos escravos de Cristo. E certo? aqui Paulo ele deixa bem claro isso, né? Com certeza. Sou escravo de Cristo. Né? E isso é maravilhoso, né? Com certeza. Né? É maravilhoso. Então, só recapitulando aqui alguns pontos, né? Ele se alegrava nos sofrimentos, completando no seu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, verso 24. Era ministro, segundo o chamado de Deus, ele tinha uma credencial. Para qual era o objetivo dessa credencial? Tornar plenamente conhecida a palavra, desse mistério. Eu vejo aqui um privilégio de quem é salvo muito grande. A diferença do cristão para o ímpio não está nas posses. Porque tem ímpios muito ricos e cristãos muito, muito pobres. Sim. E também tem cristãos ricos e ímpios muito pobres. Então é aquela medida de Salomão, né? Todos debaixo do sol, mesma coisa. Né? O homem mais pobre que tem é aquele que tem apenas dinheiro. Aquele que só tem dinheiro. Né? Dinheiro, parece né? que é uma frase do Rockefeller, né? Que é um cara dos mais ricos do mundo. Aí, né? Sim. O pessoal fala que é da maçonaria lá, enfim. Né? Mas aqui eu vejo o quê? Eu vejo o privilégio. E aí me faz lembrar de Malaquias, né? Que não fala só de dízimo. Muita gente pensa que Malaquias é só dízimo. Né? Um dos textos do capítulo 3, que é outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio. Sim. Então, o justo pode experimentar agruras aqui neste mundo, mas ele tem uma esperança de glória. Sim. O ímpio pode desfrutar de todos os benefícios deste mundo, mas o que o aguarda é terrível. E é uma verdade que nós não podemos esquecer, né? Então, esse é um privilégio do cristão, as riquezas da glória deste mistério. E a ele anunciamos. E aqui nós fazemos eco às palavras do apóstolo Paulo. Né? Nós anunciamos a graça de Deus, aconselhando, ensinando. E assim, eu fico pensando que muitas vezes alguns são a favor, né, da liberação das drogas. Até uma época eu pensei em relação a isso, uma questão de governo. Né? É mais fácil liberar as drogas porque vai acabar com o problema do tráfico. Sim. Mas a graça de Deus, quando ela
ela não converte, ela refreia, ela ensina os homens, né? Então hoje a gente está vivendo uma época pós-cristã, que os valores do cristianismo estão sendo deixados de lado, não para aqueles que creem, obviamente, mas muitas pessoas estão sendo levadas pela cultura, como você falou, e já não tem mais. Peixes mortos. Não tem, são mortos que andam, né? Mas a graça de Deus, ela faz isso, ela refreia. Sim. Por isso que a igreja tem a missão de anunciar o De evangelho, proclamar, né? De proclamar. E Paulo ele fala, né, a fim de tornar plenamente conhecido a palavra Plenamente de Deus, conhecida né? a palavra. A palavra de Deus, né? Uhum. Diferente da mentalidade de muitos que usam da palavra para se promover ou para alcançar. Uhum. Né? Então isso que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, né? Qual é o propósito, né? Qual o propósito dele. E o capítulo 2 a gente vai tratar numa outra ocasião, mas ele continua falando de lutas, né? Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós. Exato. Então, é um viver diário debaixo de sofrimento, mas com alegria. Não é aquele sofrimento que leva a pessoa ao vitimismo. Né? Poxa, eu estou sofrendo, aquela coisa toda. Não. Mas é um sofrimento Sim. alegre, né? E sempre, né? Nós vemos no capítulo 1, né, no início, né, ele orando pela igreja, né? Sim. Né? E orar pela igreja, né? Chorar pela igreja é um ato de sofrer também, né? Lutar contra a vontade de não orar, Sim. né? É uma luta, né? E nós vemos aqui um grande aprendizado para a nossa vida, né? Com certeza. Um grande aprendizado de proclamar o evangelho, de perseverar, de lutar, de sofrer, mas se alegrar, né? Se alegrar. Se alegrar, né? E isso é algo que nos fortalece, nos revigora, né? E nos dá ânimo, né? Sim. Para continuar, para lutar. Tanto é que ele fala, né, pela igreja de Laodiceia também, que não havia visto o seu rosto em pessoa, para que o coração deles sejam animados. Interessante que o coração, né? O coração é a vida, como poderia usar a palavra, mas a vida completa. Não sei se seria essa. Totalidade do a totalidade do ser, né? Como Deus usa o coração, né? Sim, sim. É a totalidade do ser animada, né? Em tudo animado, né? Isso é revigorado, né? Na mesma esperança. Sim, na mesma esperança. exatamente. A esperança de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu imagino, assim, a imaginação minha, Paulo, quando ele fala assim, da alegria, eu vejo ele na prisão, mas alegre, com um sorriso, não cabisbaixo, não com posso dizer assim, com murmuração, com carrancudo, não, mas alegre. Transmitindo de fato Sim. essa alegria, né? Essa alegria que ela contagia, transborda, né? E assim como nós citamos, né? Ali na prisão ele pregava, né? Imagino a empolgação dele falando. Vocês precisam conhecer do Cristo ressurreto, né? Aquele que se entregou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia com alegria, com ousadia. Né? Isso e alguém pode falar assim, poxa, mas isso é só o apóstolo Paulo, né? Tem a história de Dietrich Bonhoeffer, né? Na Segunda Guerra. Sim. Que quando ele foi levado para ser tirado da sua vida, o médico ficou espantado. Ele falou assim, eu nunca vi alguém com tanta paz, com tanta serenidade diante da morte. E ele falou assim, não é o fim, é o começo de uma nova vida. Porque é convicção, certeza, né? E quando fala dessa alegria, não é que o apóstolo Paulo estava, de repente, não passando por momentos nebulosos, né? Quem sabe de repente ele não ia para alguns momentos ali, chorar num canto, alguma coisa, né? Porque ele ora ao Senhor para que Deus tire o espinho da sua carne, mas com alegria. Então, só o cristão que experimenta isso consegue entender o que é essa tensão de você estar abatido, mas ao mesmo tempo estar alegre. Né? Me faz lembrar, eu não vou falar o nome por questão de respeito, né? Assim, ela já hoje não está entre nós, mas está com Deus, né? Essa é a nossa fé. Mas assim, por diversas vezes eu visitei essa irmã, foi membro da nossa igreja, a qual Deus levou, e ela sofreu durante muitos anos. E fiz diversas visitas para ela no hospital, mas o que mexia muito comigo era a convicção, a esperança e a alegria dela. Ela estava com uma doença terminal, se assim posso dizer, né? Ela não sabia quantos dias ou quantos meses ela iria viver, mas a alegria dela, né? Quando falávamos da palavra, aquela alegria, e ela estava no hospital, sofrendo, né? Assim, de maneira constante,
dia após dia, aquele sofrimento, mas aquele sorriso. E sempre quando eu lembro dela, eu lembro de uma mulher exemplar no sentido da fé, da alegria, né? Alguém que verdadeiramente foi tocada por Deus. E eu olhava e falava, meu Deus, como que pode, né? Como que pode? Esta mulher, né? Assim, com uma doença tão grave, com um marido, com filhos, alegre, né? Assim, convicta. E isso é algo que somente Cristo pode fazer no coração do homem, né? A paz que excede todo entendimento, né? Excede todo entendimento a ponto de nós não compreendermos. É a grande lição da vida pastoral, né? Você sai para confortar e volta confortado. Confortado. E eu tenho certeza que eu nunca vou me esquecer. Assim, toda vez que eu lembro dela, eu lembro ela como uma figura, uma pessoa exemplar, a qual, assim, glorificava a Cristo por meio do sofrimento. Que maravilha. Isso é algo, aos irmãos que estão assistindo, bem provável que os irmãos vão saber de quem estou citando. Não cito o nome por respeito, mas ela está com Cristo, né? Que maravilha. Isso é a sua alegria hoje se faz completa. Sim. Isso é maravilhoso. Mais alguma coisa para falar? É aquele, como diz a Bíblia, né? Depois de morto ainda fala, né? As obras da pessoa, daquilo que ela viveu em Cristo, né? Não, é só isso mesmo. Bom papo. Deus abençoe a todos aí que acompanharam. Deus abençoe, queridos. Que Deus guarde vocês, abençoe vocês. Que a palavra de Deus habite ricamente no coração de vocês. Como se caso ocorra alguma dúvida, por favor, nos envie perguntas. Será uma alegria respondê-los, né? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo que nos conforta, nos anima, que nos instrui, nos aconselha. Nós oramos agora, Senhor, e suplicamos a Deus o Teu favor e pedimos a Deus que o Senhor faça-nos enxergar que todo sofrimento ele sempre tem um propósito. E o propósito é manifestar a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a crescer em Cristo, a crescer em amor, em santidade, em alegria. Domina, Senhor, o nosso eu, para que o Cristo bendito, como nos diz essa expressão maravilhosa da Tua palavra, Cristo em vós, a esperança da glória, seja uma realidade, meu Deus, nas nossas vidas. Tenha misericórdia da nossa nação, que sofre pela Covid, pela crise política e econômica. Abençoa a Tua igreja, além das instituições. Meu Deus, que o Teu povo seja sábio, forte e conheça o Senhor a cada dia. Assim nós oramos e pedimos no precioso e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, queridos. Um beijão no coração.